Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Resenha da Bola, neste sábado, dia 26 de abril de 2025. Edição essa que teremos Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, analisando o Flamengo dos gols perdidos, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa Libertadores da América. Fernando César, de Curitiba, no Paraná, faz uma análise dos jogos desse fim de semana da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E Robinson Lessa, em Penedo Alagoas, e o Corinthians venceu aí de forma suada, com um jogador a menos na Sul-Americana, e agora encara o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Também notícias aqui da Europa, tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, excepcionalmente neste sábado, dia 26 de abril, e eu vou direto, sem perder tempo, no pique, até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes. O Flamengo, acho que todos concordam com isso, tem a melhor equipe em termos de qualidade, de elenco, de jogadores no Brasil, da América do Sul, sem desmerecer, é claro, a ótima equipe do Palmeiras, mas, e outras equipes também, que tem um bom elenco, mas o Flamengo peca, e não é de hoje, já há um bom tempo, e está bem notório, neste ano de 2025, ainda prevalecer, que é a questão da finalização. Finalização essa, o Flamengo perdendo muitas chances, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores, que tiraram pontos importantes para o Flamengo. E aí eu quero lhe ouvir, porque o Flamengo, além de perder gols, também é outra crítica que se faz, com relação à demora em certos momentos para finalizar. E isso depende do Flamengo ter uma equipe de alta qualidade, de fazer um futebol competitivo, com aquilo que o Jorge Jesus sempre colocava e coloca, a nota artística, mas buscando a vitória. Agora, sem dúvida alguma, eu coloco para você, essa questão preocupa, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Neste começo de temporada, o Flamengo no Brasileirão e na Copa Libertadores da América, embora sempre com maior posse de bola e domínio territorial sobre os adversários, contraditoriamente não consegue ser implacável dos resultados, à exceção dos jogos contra Grêmio e Juventude. Diferentemente do Palmeiras, 100% no torneio da Conmebol, e quase isso nos pontos corridos da Série A da CBF. O 0-0 contra o Vasco sábado passado, comemorado como vitória pelos cruzmaltinos, respalda essa grave deficiência na maioria das finalizações dos festejados atacantes rubro-negros, independentemente de eventuais e destacadas atuações dos goleiros adversários, que afinal estão ali na meta para fazer o seu trabalho. Felipe Luís teve 4 dias para analisar o Corinthians e preparar seu esquema tático para o jogo desse próximo domingo, no Maracanã, à luz de um oponente com treinador interino e um time a oscilar entre bons e pífios desempenhos, de certa forma ancorado na desenvoltura do holandês Memphis Depay, de cujas jogadas têm saído as mais lúcidas evoluções da ofensiva corintiana. Nesse detalhe, o jogo coletivo e insinuante do Flamengo, bem costurado entre defesa, meio-campo e ataque, tem sido o ponto alto do time de Felipe Luís, a refugar, todavia, nos lances finais destinados, na sequência, a comemorar o gol e correr para o abraço. O retorno gradual de Pedro, ausente por 7 meses, sinaliza a perspectiva de o bem articulado conjunto se reencontrar com os gols não concretizados, responsáveis por vitórias magras, empates em branco e a derrota para o Central Córdoba dentro de casa. Repito, falta ao Flamengo transformar sua vistosa superioridade de controle dos jogos em bola nas redes dos oponentes. O torcedor, à vista do reconhecido e diferenciado elenco do clube de sua paixão,
curte a expectativa de recorrentes goleadas, uma irrealidade, convenhamos, até porque os antagonistas, inclusive os de maior porte, como aconteceu com o Internacional na primeira rodada do Brasileirão, preparam suas muralhas defensivas, muitas vezes intransponíveis, a exigir estratégias de extrema paciência para abrir espaços e lograr o sucesso final, na continuidade de excelentes construções das jogadas, a esbarrar no instante decisivo em gols perdidos, que, se marcados uma única vez, poderiam somar pontos preciosos nas competições. Quando faço essa correlação de Flamengo e Palmeiras, relevo os 5 anos vitoriosos de Abel Ferreira, com um cartel de títulos conquistados, cujo trabalho lá em São Paulo não o livra também, vez por outra, de cerradas críticas e impropérios da galera ao palmeirense a clamar até por sua demissão. Felipe Luís faz 7 meses à frente do time do Flamengo, promovido na emergência da saída traumática de Tite, no fim de setembro de 2024, revelou-se um precoce ganhador, desenvolvendo um trabalho que devolveu à equipe a alegria e a leveza nas 4 linhas, mas com o andar da carruagem e as lesões em peças fundamentais para sua ideia de jogo, teve que se ajustar às limitações das disponibilidades, cujas respostas nem sempre atendem ao planejamento tático em campo. A pressionar diariamente o jovem treinador, os holofotes que iluminam seu trabalho para o bem e para o mal, pois a exigência por espetáculo, gols em profusão e o exclusivo caminho de vitórias, preferencialmente acachapantes, integra o manual da arquibancada e dos canais de influenciadores e suas centenas de milhares de radicalizados seguidores, para os quais só vale vencer ou vencer, a transformarem em tragédia do fim do mundo resultados que fujam às apaixonadas e insanas expectativas. O Flamengo, que nada de braçada no cenário do engajamento de sua torcida, disparada a maior do futebol brasileiro, fundamental, por exemplo, as receitas das transmissões do pay-per-view da Rede Globo, e avança em projetos bem elaborados de marketing para o Maracanã e o futuro estádio do gasômetro, é o mesmo suscetível às cáusticas análises da mídia especializada, que, convenhamos, faz o seu papel, e aos arroubos ensandecidos dos ditos formadores de opinião da internet, cá para nós, um fenômeno, por vezes deletério, mas que sentou praça no universo da comunicação e veio para ficar. Contra o Corinthians domingo, com casa cheia no Maracanã pelo Brasileirão, Felipe Luís, como aliás repete nas coletivas pós-jogo, seguirá a dura rotina de matar um leão por vez. Vencer a partida preferencialmente com show de bola, muitos gols e avançar na tabela integra a obstinação do treinador, o inveterado perseguidor da perfeição de seu trabalho, o que rigorosamente, por conta de indesejadas imponderabilidades, nem sempre acontece, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes. Uma coisa é você, ao analisar, né, um clube, um time, enfim, uma partida, né, um jogo, você colocar ali os pontos positivos e negativos, porque nenhum time é perfeito. É claro, tem dias que o time faz uma partida irretocável, o Flamengo fez alguns jogos aí irretocados, aquela partida contra o Grêmio, a partida contra o Juventude, onde os gols, por exemplo, no Grêmio, o Flamengo fez 2 gols, criou outras oportunidades, jogando fora de casa, na arena do Grêmio. Depois com o Juventude também tudo deu certo. Agora, a gente está colocando aqui que é um aspecto que não apenas por esse jogo, mas desde o ano passado precisa ser melhorado na equipe do Felipe Luís. E é claro que ele deve estar trabalhando nisso. Agora, a gente fica também impressionado, ou não, né? Porque já virou até rotina, os tais influenciadores, torcedores influenciadores e alguns jornalistas embarcando nessa, de aproveitar uma situação para gerar já um clima desfavorável. Olha, talvez é hora de mudar. Eu já vi até gente falar assim, tem que fazer uma mudança no elenco toda.
Gente, comentários insanos de pessoas que não têm o menor discernimento do futebol. Simples assim. Mas agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná, porque Fernando César está chegando para falar do Campeonato Brasileiro, a sexta rodada, hein, Fernando? Um abraço! Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E vamos então para a sexta rodada desse Campeonato Brasileiro, o nosso Brasileirão. E para esse final de semana, a CBF, ela dividiu bem os jogos entre sábado e domingo, ou seja, dos 20 clubes que disputam a Série A, vamos ter a metade, 10 times se enfrentando no sábado e os outros 10 se enfrentando no domingo. Para os jogos deste sábado, Júnior, 3 partidas realmente me chamam mais atenção e me deixam com maior curiosidade. A começar pelo confronto gaúcho, pela rivalidade regional entre Inter e Juventude, e o momento do Inter, que é um momento muito bom, mas que, pelo potencial que tem, ele poderia estar alguns degraus acima da posição que ostenta até aqui, em que pese o campeonato ainda no começo, mas o Inter ocupa um 12º lugar, o que não traduz o potencial que essa equipe comandada pelo Roger possui. Outro jogo que também assim desperta a minha curiosidade é o confronto entre Mirassol e Galo, principalmente pela decepção nesse início de campeonato brasileiro que o Atlético Mineiro vem demonstrando. Contratou jogadores reconhecidamente com potencial, mas que dentro de campo não vem rendendo. Inclusive, o trabalho do Cuca já passa, inclusive, a ser questionado. E, claro, para completar o jogo que mais me chama atenção no sábado, é o clássico carioca entre Botafogo e Fluminense, por várias razões. O Botafogo, que vem decepcionando nessa temporada, muito longe do Botafogo do ano passado, e o Fluminense, que com a chegada do Renato Gaúcho, realmente, eu diria que se transformou da água para o vinho, apresentando um bom potencial. Vamos para domingo. Aí sim, no domingo vamos ter o principal jogo de toda a rodada, que é o confronto das maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. O Flamengo ali buscando a liderança, brigando com a equipe do Palmeiras. Hoje o Flamengo apenas 2 pontos, aliás, o Flamengo 2 pontos atrás da equipe do Palmeiras, e por isso, claro, que o jogo nos chama a atenção. Também no domingo, Palmeiras e Bahia, porque são 2 equipes muito bem ajustadas, tanto o Bahia e o Palmeiras, nem se fala, é um candidatíssimo ao título, inclusive para mim, é o time que briga de forma direta com o Flamengo pelo título desse campeonato. E, claro, para completar, outro jogo no domingo, confronto entre Cruzeiro e Vasco, que são 2 equipes que não decolaram inteiramente dentro desse campeonato brasileiro até aqui, Júnior. É verdade, Fernando César, e eu também concordo contigo, Palmeiras. Aliás, que campanha do Palmeiras na Copa Libertadores da América, né? 9 pontos ganhos nos jogos disputados até agora, uma campanha excepcional. O Palmeiras, justamente naquela questão de gols,
não costuma desperdiçar, como o Antônio Manuel Góes citou, foi o tema da pauta dele, do Flamengo. Tem uma equipe brilhante, mas precisa melhorar nessa questão, sem dúvida alguma, das finalizações ou da demora, né, em finalizar. O Palmeiras, o trabalho do Abel, tem alguns percalços, mas é um trabalho maravilhoso, gente. As conquistas que o Palmeiras teve com o Abel, mudança de equipe, o Palmeiras começando a temporada muito bem, tanto na Libertadores como no Brasileiro. O Bahia aí se recuperou na Copa Libertadores, é o líder do seu grupo, tem que se recuperar também no Campeonato Brasileiro. Agora o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro, na Sul-Americana, numa situação praticamente quase impossível, né, de tentar a classificação, foi derrotado mais uma vez, né, desta vez para o Palestino, jogando fora de casa, e aí com o Vasco da Gama também, que não decolou ainda neste ano. Mas o assunto agora é o Corinthians, o time da segunda maior torcida do Brasil, tem clássico com o Flamengo, clássico das duas maiores torcidas do futebol brasileiro. Corinthians que venceu suado na Copa Sul-Americana, mas venceu com um jogador a menos, e agora tem esse clássico. Como é que você analisa esse Corinthians de altos e baixos ao mesmo tempo, hein, Robinson? Um abraço. Olá, amigos do Resenha da Bola. Olá, Antônio Júnior. Passando por aqui para conversarmos, abordarmos pontos relacionados ao mundo esportivo, mais uma vez. Desta feita, irei comentar sobre a Semana Corintiana. Semana Corintiana que começou com uma suada, difícil vitória sobre o Racing, mas é o Racing do Uruguai, não é aquele famoso, aquele tradicional da Argentina. É o Racing do Uruguai, que é o lanterna do Grupo C da Copa Sul-Americana, que é nada mais, nada menos do que a segunda divisão do nosso continente, em termos de competição interclubes. E o Corinthians conseguiu vencer por 1-0 um duelo disputado em plena Neoquímica Arena, com muitas dificuldades, e essas dificuldades começaram a ficar acentuadas a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, quando o limitadíssimo zagueiro Félix Torres deu uma entrada maldosa e merecidamente foi expulso. O time alvinegro do Parque São Jorge teve que se superar, porque passou cerca de 75 minutos jogando com um homem a menos. Conseguiu o gol com o Paraguai Romero na segunda etapa, logo no começo. Segurou, contou com duas boas defesas do goleiro Hugo Souza, mas mostrou que precisa melhorar muito. Corinthians, nessa temporada, está aquém daquele que concluiu o segundo semestre de 2024, quando fez um excelente final do Campeonato Brasileiro, saindo de um possível rebaixado para um time que conquistou uma vaga na pré-Copa Libertadores. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda está vivo na Sul-Americana, continua em terceiro lugar, o que não quer dizer nada. O Huracan tem 7, né? Tem outro time com 5 e o Corinthians com 4. O Atlético Nacional o Atlético Nacional não. O Atlético tem outro time aí com 4. Me desculpe, mas agora eu não estou lembrado. E o Corinthians vem em terceiro com 4. Então, realmente é uma situação delicada. No retorno vai ter que fazer o dever de casa e ir buscar pontos lá fora. Domingo, o duelo contra o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Um confronto em que o Flamengo, no meu modo de entender, é amplo favorito e me causará extrema surpresa se o rubro-negro carioca não vencer esse embate por 2 ou 3 gols de diferença. Realmente, o padrão apresentado pelo Corinthians esse ano deixa muito a desejar, e a prova disso é que recentemente demitiu o treinador Ramon Dias. Fontes extraoficiais dão como certa a contratação do Dorival Júnior, mas a verdade é que o clássico das duas maiores torcidas
que será jogado domingo às 16 horas no estádio Mário Filho, no Rio de Janeiro, tem a equipe da Gávea como ampla favorita pelo elenco, pela qualidade técnica, pelo futebol que vem jogando. Sabemos de trás para frente que cada jogo é uma história, mas comentando por aquilo que a gente está presenciando nesse começo de temporada, o Flamengo é o amplo favorito. Um forte abraço e até a próxima, meus amigos. Pois é, Robinson Lessa, e só para ajudar um amigo, né, a equipe que você citou aí é da Colômbia, né? O Huracan é o líder do grupo com 7 pontos, o América de Cali da Colômbia é o segundo com 5, o Corinthians vem terceiro com 4, e em último, já sem chance nenhuma, o Racing, que não é aquele, o famoso é o Racing do Uruguai, nenhum ponto marcado na Sul-Americana até o momento. Mas o assunto agora é o Campeonato Português, chegando na sua reta final. Os jogos desse final de semana, tivemos nesta sexta-feira o Famalicão empatando com o Braga que está naquela disputa com o Porto para ver quem pega uma vaga, né, para o play-off aí, da pré-Champions no próximo ano. E teremos os jogos do sábado com o nosso Antena Arcanjo disponibilizando para vocês a equipe do Santa Clara, também brigando ali pela 5ª colocação com Vitória de Guimarães, recebendo o Arouca, o Gil Vicente contra o Farense, o Estrela Amadora recebe o Porto. No domingo, o Moreirense encarando o Nacional da Madeira, o Vitória de Guimarães recebe o Rio Ave, o Benfica encarando no seu domínio, o Estádio da Luz, o Apes, o Boa Vista brigando para escapar, a equipe tradicional do futebol português lutando para escapar do rebaixamento, recebe o Sporting, e o Casa Pia já na segunda-feira encarando a equipe do Estoril Praia. Na classificação, briga acirradíssima, Sporting em primeiro colocado, 72 pontos ganhos, nos critérios de desempate supera o Benfica, que tem também 72, vai ser briga até o final, lembrando, são 34 rodadas, faltam 5, agora estamos na 30ª. O terceiro é o Futebol Clube do Porto, brigando com... a terceira é o Braga, né, brigando com o Porto para pegar uma vaga no play-off da Champions, da próxima Champions, 64 pontos ganhos. Quarto é o Futebol Clube do Porto com 62, e em quinto vem o Vitória de Guimarães com 48. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal. Rapidinho, 0800, vai lá, se inscreve, dá aquela moral pra gente. A todos um abraço e até a próxima!